Olá, pessoal. Me chamo Walter, sou professor do IFRN. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos curtos voltados para apoio ao curso de Fundamentos de Sistemas Operacionais de Redes. Nesse primeiro, é um vídeo bem breve que a gente vai só discutir o que é o Linux e basicamente o que, digamos assim, alguns termos e onde ele está sendo utilizado, não é? Então, vamos começar pensando o seguinte. Linux, às vezes a gente tem a dúvida de se ele é realmente muito utilizado ou não, não é? E aí a gente já começa assim, discutindo, eu vou começar dando para vocês alguns exemplos de coisas ou de locais que utilizam Linux. De início, a nuvem, né? A gente conhece a nuvem como, a gente vai discutir melhor, essa parte mais técnica mais para frente um pouquinho, mas a gente sabe que a nuvem é um local onde computação, armazenamento, memória, né? Ou seja, recursos computacionais, eles são emprestados ou alugados para alguém, ou seja, são supercomputadores, são ambientes de missão crítica, né? Que dependem de um sistema operacional muito robusto. Boa parte dos serviços de nuvem utilizam algum tipo de sistema operacional baseado em Linux por baixo, certo? Daí a gente já tem uma ideia. Outras atividades de missão crítica, por exemplo, aviões. O avião ele tem inteligência, ele tem um computador, né? Ele precisa de um sistema operacional que vai garantir o funcionamento, enfim, de diversos da sua parte computacional, digamos assim. Muitas vezes é utilizado algum sistema baseado em Linux, algum sistema operacional baseado em Linux. Outras aplicações comuns, máquina fotográfica, coisas inteligentes da área da internet das coisas, tipo geladeira, celular, relógio, enfim, Android, né? Carros autônomos, usinas nucleares, servidores da internet, né? Ou seja, o servidor que serve a página web, muitas vezes é um Linux, é baseado em Linux, né? O servidor que serve serviços de HCP, por aí vai, o e-mail, muitas vezes é um servidor utilizando o sistema operacional Linux, certo? Parte de banco, financeira. Então, existe uma gama ampla de aplicações que utilizam sistemas operacionais Unix. Inclusive, também computadores pessoais para usuários finais, não é? A gente tem diversos computadores, diversos tipos de distribuições, e a gente vai falar disso posteriormente, mas diversos sabores, digamos assim, de Linux, que são voltados para o usuário final. Por exemplo, Ubuntu, né? A gente já viu que diversos computadores utilizam Ubuntu em lugar do Windows, que é o que é mais familiar, muitas vezes, para a gente como um sistema operacional, né? Então, Linux está realmente em todos os lugares, né? E quando a gente está falando de Linux, pessoal, a gente está falando do coração do sistema operacional, ou seja, do kernel. Kernel vem de coração. Então, muitas vezes a gente está se referindo ao Linux falando do GNU Linux, que é o coração do sistema operacional Linux, ou seja, o kernel Linux, mais o contexto, os softwares do GNU. Essa expressão GNU vem daquele animalzinho. Depois vocês deem uma pesquisada do que é um GNU, né? E aí vocês vão entender melhor pelo menos a imagem que ele representa. Mas o GNU basicamente é um software livre que fornece equivalentes, programas equivalentes em código aberto para comandos que são normais no mundo Unix, certo? E pessoal, quando a gente está falando de Unix, a gente está falando de um sistema operacional ancestral ao Linux. Digamos assim, um ancestral em comum para o Linux e para diversos outros sistemas operacionais modernos, certo? Então, a história do Linux ela começa com o Unix. Era um sistema operacional fechado, desenvolvido pela AT&T no laboratório, no Bell Labs, lá por volta da década de 70. E aí o Unix ele era escrito em C, né? E nessa época
um rapaz chamado Linus Torvalds, que era um cientista da computação da Universidade de Helsinki, na Finlândia. Ele começou o desenvolvimento por hobby de um sistema operacional alternativo ao Unix, digamos assim. Isso foi por volta de 1991. Então, aí foi que surgiu o Linux. Foi o Linus Torvalds que começou a fazer uma coisa alternativa ao Unix, né? Já que o Unix era fechado e enfim. O projeto GNU, por outro lado, ele foi desenvolvido por outra pessoa. Era o Richard Stallman, que foi por volta de 1983. E os programadores enfim, a história acabou juntando as duas coisas e hoje a maior parte do que a gente conhece como Linux é, na verdade, a junção do GNU Linux, né? Que é essa parte de programas de código aberto do Unix, ou alternativas, né, de programas de código aberto do Unix, e o coração em si, muito eficiente, o coração do sistema operacional que foi reescrito, que foi desenvolvido do zero, na verdade, que é o Linux em si, né? E o Linux, ele é código aberto. Certamente vocês já ouviram essa expressão. Ele é open source, né? Literalmente a tradução seria código aberto. Historicamente, a maioria dos softwares eles eram emitidos nessa época com licença de código fechado. Então, assim, se algum desenvolvedor desenvolver um programa, normalmente os usuários pagavam por esse programa, ou eles poderiam receber o programa gratuitamente, mas o que o usuário recebia era apenas a versão executável do programa, apenas o arquivo binário, por exemplo, né, a versão de máquina, a versão codificada para que a gente possa executar. Para quem é mais familiar com Windows, é como se a gente recebesse apenas o pacote .exe, que a gente pode abrir, pode interagir com o programa, mas a gente não teria acesso ao código-fonte, né? Essa era a forma mais comum. Fosse gratuito ou fosse pago, você como desenvolvedor só entregava para o usuário o binário. O código-fonte ficava secreto na mão só do desenvolvedor, da empresa detentora, tá? Do sistema. O desenvolvimento do Linux ele é paralelo ao surgimento do conceito de código aberto, né? de open source. E ele veio desde sempre com essa filosofia. A filosofia do código aberto, ela diz que você tem o direito de obter o código-fonte do programa, além do binário, para rodar o programa. Você pode receber o código-fonte, porque com isso você pode modificar o código-fonte para o seu próprio uso. Então, eu vou receber um programa, eu vou baixar um programa que, sei lá, faz uma calculadora que somar mais 1 mais 2, enfim, soma dois elementos. E aí, uma vez que eu baixo esse programa, além do programa, eu baixo o meu código-fonte e eu posso modificá-lo para também fazer multiplicação, né? Ou, enfim, personalizar da forma que eu tiver interesse. O Linux, quando a gente fala de Linux, ele naturalmente ele é feito através de diversas distribuições. Então, existe o kernel do sistema operacional em si, que é o Linux, mas quando você agrega a esse kernel diversas ferramentas, aplicativos, como por exemplo, aplicativos de escritório, programas de editor de texto, de imagens, enfim, você agrupa um conjunto de ferramentas, aí você pode ter o que é chamado de uma distribuição Linux, né? Qualquer um pode ir lá e criar a sua própria distribuição. Você personaliza o Linux da forma que você quer, coloca os programas que lhe interessam, papel de parede do jeito que você quer e pode dar um nome a isso. Chamar esse pacote, ou esse conjunto, ou esse sistema operacional de uma distribuição Linux, né? Existem distribuições voltadas para praticamente todo tipo de fim que vocês imaginarem. Tem a distribuição voltada para ser apenas um roteador, né? Eu me lembro de uma distribuição que ela vinha num disquete. Era um Linux tão enxuto, que ele vinha num disquete, e para quem não conhece disquete de 1.44, que é bem antigo, ele cabia, acho que era 1.44 megabytes, se eu não me lembro, se eu não me engano. Enfim, era um sistema operacional inteiro dentro daquele disquete. Por quê? Porque era voltado para você pegar um computador antigo, colocar o disquete e o computador antigo viraria um roteador. Da mesma forma, você tinha distribuições Linux que vinham com o kernel do sistema, diversos pacotes, bibliotecas, programa para editar texto, para editar imagem.
vinha de tudo. E aí uma distribuição dessas às vezes vinha em DVD, em diversos CDs, né? Porque era uma distribuição mais com mais coisas, né? Enfim, existem distribuições voltadas para servidores, outras específicas para a área de trabalho, para desktop. Por exemplo, o Ubuntu, não é? Apesar do Ubuntu também ter uma versão de servidor, mas o Ubuntu que a maioria das pessoas conhecem é uma versão desktop, que é feita para o usuário final usar em casa, que tem uma interface intuitiva, que tem coisas automatizadas, né? Enfim. O Linux ele abraça bastante a linha de comando. Então é importante vocês saberem que existem diversos tipos de interface para computação. As mais conhecidas, né, ou as formas mais comuns de a gente interagir com os computadores são através da GUI e da CLI. A GUI é a interface gráfica do usuário. É uma tradução do inglês Graphic User Interface, né? Então, o que é a GUI? São as janelas, esses botõezinhos do Windows, por exemplo, que você clica, ele abre um menu. Quando você clica no menu, ele abre uma janela, a janela você consegue arrastar, soltar. Essa é a interface gráfica, voltada para o usuário poder interagir com o computador. Então, na hora que o computador arrasta uma janela, na hora que o usuário ele arrasta a janela, essa interface gráfica ela está traduzindo essa ação do usuário em alguma função do sistema operacional, né? E existe um outro tipo de interface muito comum, que é a CLI, que vem também no inglês de Command Line Interface, ou seja, interface de linha de comando. A CLI é aquela linha de texto que a gente está mais familiarizado a associar a técnicos de informática, hackers ou qualquer coisa nesse sentido, né? Cientistas, que é como você interage com o computador, mas em essência é utilizando o texto, né? Você vê um prompt de comando, um pronto de comando, que você digita um comando, dá Enter, e o comando ele é executado. Então o Linux ele se vale muito da linha de comando. Apesar dele ter muitos recursos em GUI, tem vários tipos de distribuição com pacotes gráficos muito bem elaborados, também funciona muito bem na linha de comando. Então, pessoal, para finalizar, sugiro que vocês deem uma pesquisada em quais as vantagens de se utilizar Linux com relação a outros sistemas operacionais, certo? Pesquisem também o que é o GNU Linux. Falei um pouco aqui, mas vocês podem se aprofundar, né? E pesquisem também quais são as principais distribuições Linux. O que caracteriza cada uma? Se vocês fossem instalar o Linux no computador de vocês, de repente qual dessas distribuições você acha que mais lhe atrai? De repente tem distribuições mais voltadas para testes de segurança da informação, já tem outras mais voltadas para quem gosta de editar gráficos e fazer, enfim, editar imagens e vídeos, né? Já tem outras distribuições que já são mais intuitivas para quem não é da área de tecnologia. Então, você vai instalar no computador de casa, talvez uma dessas fosse mais adequada, né? Então é isso, pessoal. Encerramos essa primeira aula por aqui.